Então, e aí eu estou buscando alguma outra alternativa antes que a Petros acabe comigo. Agora eu lembrei. Na hora que eu vi seu rosto, eu falei, gente, é uma pessoa conhecida essa. Mas aí eu não tinha visto ainda quem que era. A gente vai falar hoje aqui bastante sobre como criar essa alternativa, né, para aposentadoria, ou uma aposentadoria complementar, ou ainda assim uma aposentadoria integral, né? Então a gente vai conversar daqui a pouquinho. Boa noite, Marlene, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Beleza. Eu vou esperar que dá o horário, né, 19 horas, porque às vezes as pessoas se atrasam um pouquinho, né? Só... Eu gosto de abrir a sala antes, porque daí as pessoas vão entrando com calma. Oi, desculpa, eu fui mexer aqui e acabou caindo tudo aqui. Tá, não, Estou de volta. tranquilo, sem problemas. Então, eu estava falando que hoje aqui a gente vai falar como criar essa aposentadoria, né? Que tem sido bastante controversa aí, né? A gente tem um panorama político que também eu vou falar um pouquinho aqui no começo, né? Eu até fiz uma livezinha essa semana falando aí o que, que eu acho que deve mudar com relação à aposentadoria com o governo Lula. E hoje mesmo ele deu uma declaração. Eu acabei de publicar isso agora há pouco, umas 2 horas atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se vocês viram. Ele falou o seguinte: quer ver? Deixa eu achar aqui. Olha, ele fez a seguinte situação. Ele falou assim: ó, com a última reforma que teve, né, em 2019, a pessoa que teria direito a ganhar R$ 2.000 passou a receber R$ 1.300. Então, essa é a realidade que a gente tem. Essa reforma, ela mudou vários aspectos. Ela mudou a forma de fazer o cálculo. Então, agora a gente recebe 60% do valor e não mais 100% do valor. E já era uma fatia, né? Não era o período todo de contribuição. E também aumentou o tempo de contribuição. Então, hoje, para se aposentar na nova regra, quem já está dentro do sistema, né? A pessoa precisa ter, a mulher, 62 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, e o homem precisa ter 65 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Então, o que, que é esse sistema da aposentadoria? O INSS é um sistema de benefícios, é um seguro, e ele dá para a gente vários benefícios. Um deles é o benefício da aposentadoria. A gente tem outros benefícios, por exemplo, licença maternidade, seguro quando tem acidente de trabalho. Então, a aposentadoria é apenas um dos benefícios do INSS. O que, que acontece? Nesse sistema que a gente tem hoje, a gente tem muita gente que contribui, só que a gente tem uma população ficando cada vez mais velha recebendo. Então, por exemplo, a minha mãe, ela se aposentou, ela dava aula, ela era professora, ela se aposentou há 30 anos atrás. Então, ela trabalhou 25, se aposentou há 30, ou seja, ela já está dando prejuízo para o governo de 5 anos, né? E ela está super bem de saúde, ela está com 80 anos, assim, se depender dela, ela vai viver aí mais um bom tempo. Então, o sistema, com esse aumento da qualidade de vida, o sistema não suporta esse jeito que é feita a aposentadoria. Então, todos os países já estão preocupados com isso, não é só uma questão aqui no Brasil, todos os países passam por essa revisão, e eles têm chegado quase num consenso que dá para garantir uma renda mínima, tá? Que seria hoje, por exemplo, um salário mínimo. O resto, a gente teria que construir ao longo da nossa vida de forma independente. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar umas notícias que saíram na mídia recentemente. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Aqui. Olha, tem essa notícia aqui, ó. Foi feito um estudo em janeiro desse ano, tá? Então, ó, o INSS ele paga 36 milhões de benefícios. Só que só 778 pessoas recebem o teto, que é desse valor aqui de 7.087. A grande maioria, deixa eu passar aqui, olha, 64% recebe ou o salário mínimo, que é 1.220, e aí um pouco mais de pessoas recebe aqui o valor médio de 1.547. Então, o que, que acontece? A certeza que a gente tem agora
é que quem está na ativa, deixa eu parar aqui de compartilhar, quem está na ativa não vai conseguir receber o mesmo valor pelo qual está contribuindo, provavelmente vai ficar um valor abaixo. Então, a gente precisa completar esse valor para que a gente consiga ter uma renda que seja satisfatória. Eu vou pedir, oi Roseli, boa noite. Eu vou pedir para você desligar um pouquinho o seu áudio, porque está dando uma interferência aqui, se for possível, tá? Porque daqui dessa ferramenta eu não consigo. Ah, consigo sim, peraí. Não, não consigo. Obrigada. Então, o que a gente faz? A gente pensa em criar um sistema, um investimento próprio, uma carteira de investimentos, na verdade, não é um único investimento, é uma carteira, onde a gente vai contribuindo mensalmente e a gente consegue, em um período de 10 a 15 anos, construir essa complementação ou então essa aposentadoria integral. Então, isso que é aposentadoria independente. Eu vou criar um patrimônio financeiro com os meus investimentos e esse patrimônio ele vai render para mim um valor anual que, se eu dividir esse valor anual, ele pagaria por mês a renda que eu preciso. Então, eu tenho feito aqui os exemplos sempre usando esse valor do teto do INSS. Então, se eu quero ter 7 mil reais de benefício por mês, eu preciso multiplicar esses 7 mil por 12. Então, eu vou ter aqui 80 e poucos mil. Quer ver? Deixa eu fazer aqui, ó. 7 vezes 12 vai dar 84 mil. Então, para eu ter, que patrimônio que eu preciso ter para ter essa renda? Então, é essa conta que a gente precisa fazer. Eu vou mostrar uma simulação aqui depois para vocês e a gente vai fazer isso junto, tá? Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Vou compartilhar de novo aqui minha tela. Eu fiz aqui um mapa mental para poder ficar mais fácil. Então, o que é aposentadoria independente? É quando a gente tem, então, esse patrimônio que vai gerar a renda passiva. A renda passiva é aquela renda que a gente não precisa trabalhar, é os juros agindo em cima do nosso dinheiro, tá? E aí, a gente começa a pensar nessa aposentadoria independente do seguinte aspecto. Como será a sua vida daqui a 10 anos? Quando foi em 2012, né, há 10 anos atrás, eu estava fazendo uma transição de carreira, eu parei e me perguntei isso aqui, como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos? E aí eu comecei a perceber que o que eu ia ganhar de aposentadoria, eu fui olhando para os meus investimentos, eu comecei a perceber que aquele dinheiro não seria suficiente, que eu precisaria, para manter o padrão de vida que eu estava levando, eu precisaria ter mais dinheiro. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas de investimentos e comecei a estudar mais sobre isso. E criei ali na época um plano inicial e ao longo desses anos, eu vim executando esse plano. A minha ideia inicial era que eu ia fazer um plano de investimento durante 15 anos. Só que as coisas saíram de uma forma melhor do que eu esperava, porque depois que a gente começa quando a gente aprende a operar no mercado financeiro e quando a gente aprende a enxergar as boas oportunidades, a coisa vai criando um volume muito mais interessante. Então, eu consegui, ao longo desses 9 anos, antecipar a minha aposentadoria. Então, esse ano, em maio desse ano, eu atingi o valor que dá para mim uma renda mensal acima do teto da aposentadoria, que era o meu objetivo. Então, dá para a gente criar esse plano. Só que para isso vocês precisam ter essa ideia, como será a minha vida, quanto que eu vou precisar. E esse é um dos pontos cruciais que a gente vai falar aqui hoje, tá? Bom, eu quero me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Ana Munhoz, eu sou mentora financeira, sou também terapeuta cástica e eu estou aposentada, então, como eu disse, financeiramente, né, porque eu ainda continuo trabalhando, porque eu tenho 2 filhos que estão estudando ainda, então eu me propus aí a trabalhar até a hora que o menor entrar na faculdade, porque daí a grana da faculdade já está paga também, porque a gente já fez o investimento ao longo da vida deles desde que eles nasceram, e aí quem paga essa faculdade é esse investimento. O meu filho mais novo, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês, meu filho mais velho, ele entrou esse ano na faculdade de cinema, e quem está pagando então a mensalidade da escola dele é a própria aplicação dele. Então, esse ano, ele está pagando mensalidade desde fevereiro até agora. Ele tem hoje mais dinheiro do que ele tinha em fevereiro do ano passado. Por quê? Porque esse investimento dele gera renda passiva e também porque houve uma valorização dos ativos que ele tem na carteira dele. Então, ele pagou o ano inteiro, né, praticamente falta 2 mensalidades para acabar o ano, e ele conseguiu preservar o valor dele. Então, uma boa carteira de investimentos dá para a gente mais possibilidades, dá para a gente liberdade.
é um peso que eu não preciso carregar agora, porque eu já vim construindo essa carteira dele desde que ele nasceu. Então foram 18 anos, né, 17 anos de investimentos nessa carteira para pagar a faculdade dele. O menor está com 14 anos, a gente ainda está fazendo os aportes. Então, quando ele entrar no ensino médio, a gente para de fazer os aportes. A gente tem um combinado aqui, eu e o pai dele, a gente fazer os aportes até 18 anos. Aí depois ele que vai usando o dinheiro. Bom, aqui então vamos falar sobre aposentadoria, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas, deixa só diminuir aqui o zoom. Bom, primeiro, qual que é o problema do INSS que a gente precisa solucionar, né? O INSS, ele traz, como eu falei, ele é um sistema de seguros, tá? E ele tem hoje dois grandes problemas. O primeiro é o prazo longo. Então, para você se aposentar, você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E aqui a gente consegue fazer um plano individual e independente a partir de 10 anos de contribuição. A outra coisa é a questão do benefício decrescente. Eu já contei essa história lá no Instagram e vou contar de novo, porque ela é muito recorrente. Quem tem parentes aposentados já deve ter percebido isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. A minha mãe, como eu falei no começo, ela se aposentou, faz 30 anos que ela está aposentada. Quando ela se aposentou, ela era professora, e ela se aposentou recebendo o equivalente a 7 salários mínimos do governo. Quando esse ano, né, a gente foi fazer uma comparação, tal, e aí a gente viu que ela estava recebendo só 2,5 salários mínimos. O que aconteceu? Nesse período, o dinheiro a forma de calcular o benefício foi sendo desvinculada da inflação e o dinheiro foi perdendo o seu poder de compra. Então, hoje ela precisa, né? Ela tem um imóvel alugado que ajuda a compor a renda dela, mas ela precisa também da ajuda da família. Então, todos os meses eu tenho que mandar um pouco de dinheiro para ela poder pagar o plano de saúde dela, senão não caberia lá dentro do orçamento dela. Quando ela vai fazer viagem, alguma coisa, meus tios acabam ajudando e pagando também alguma coisa para ela. Então, não dá para a gente pensar em ficar dependendo das pessoas. Então, isso é uma questão certeira. O benefício, ele é decrescente. Cada governo que entra mexe um pouquinho. Nenhum governo vai colocar mais dinheiro na nossa conta. Muito pelo contrário, a conta lá dentro não está fechando. Então, eles têm que dar um jeito de diminuir. Para pagar para todo mundo, vai ter que diminuir os valores que são pagos. Então, a gente tem essa certeza do benefício decrescente. Bom, aí qual seria então a alternativa? Vir para a previdência privada? Não. Por quê? Porque a previdência privada, primeira coisa, ela tem taxas muito caras. Então, quando a gente coloca o dinheiro lá no banco, eles fazem todo um cálculo e eles cobram muitas taxas e taxas elevadas. A outra coisa é que esse cálculo também tem um prazo longo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação no começo do ano com um assessor de investimentos que eu tenho aqui. Ele estava tentando vender um plano de previdência privada, e aí eu fui, né, conversando com ele, dando algumas informações para poder ter uma ideia aqui para falar para vocês. Na época, eu já tinha feito uma simulação aqui do que eu pretendia, né, da aposentadoria, e pedi um prazo para ele para 10 anos, que é o prazo que a gente usa aqui para começar a fazer nossas contas. Na época, a pessoa teria que fazer um aporte de R$3.000. Aí, R$3.000 é um aporte muito longo, né? E o pior problema que eu entendo da previdência privada é o quê? Você não é dona do patrimônio que você acumulou. Você vai juntar dinheiro por 10, 15 anos, às vezes até mais, só que você não pode mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro é do banco. Ele te dá um pedacinho daquele dinheiro mensalmente, mas você não tem acesso a ele. E aí você não tem liberdade nenhuma, você não pode escolher o que você faz com esse dinheiro. Então você acaba ficando preso dentro daquele sistema que foi criado ali, que é a previdência privada. No caso da aposentadoria independente, a gente não tem isso, a gente tem uma liberdade muito maior. Então, quais são os benefícios aqui da aposentadoria independente? Eu vou aumentar aqui, vou dar um zoom, puxar para cá, né? Para ficar melhor para vocês verem. A primeira coisa, você pode definir o valor do seu aporte. Muitas vezes a gente faz como? A gente começa com aportes que caibam no nosso bolso, mesmo que ele não seja o aporte ideal, a gente vai fazer uma simulação hoje só para vocês terem uma ideia, mas depois você pode ir aumentando o valor desse aporte conforme a sua vida financeira vai se reequilibrando. Com o tempo, a gente vai fazendo vários ajustes, né? Então, mesmo você vai pegando gosto pelos investimentos e você vai reavaliar seu custo todo, você vai fazer uma série de ajustes no seu custo. Depois a gente tem essa construção do patrimônio mais rápida. Como eu falei, de 10 a 15 anos você consegue
ter um valor interessante ou para complementação ou para criar sua própria aposentadoria. Vai depender da sua consistência no plano, né, de você poder investir todos os meses, e vai depender também das suas escolhas, mas seguindo aqui um modelo bem conservador, em 10 anos daria para você chegar num valor bacana de aposentadoria. A terceira coisa é que você é dono do seu patrimônio. Então, todo o dinheiro que você reunir é seu. Se você quiser sacar tudo de uma vez, ele está na sua conta em 4 dias tranquilamente, tá? Então, tem liquidez, né? Que é isso aqui. Liquidez é quando a gente consegue ter o dinheiro rapidamente na nossa conta. O benefício dentro desse plano que eu uso da aposentadoria independente, ele é crescente e não decrescente. Ou seja, a técnica que eu uso, com o passar dos anos, vai aumentando o valor e eu vou preservando aquele valor principal. E eu consigo manter esse valor. A outra coisa é a liberdade de escolha. Eu posso escolher onde meu dinheiro vai sendo investido. Quando a gente coloca na Previdência ou mesmo no INSS, a gente não tem ideia de onde o nosso dinheiro está. A outra coisa que a gente tem aqui também, ó, a gente paga menos impostos. Lembra que eu falei das taxas ali, da Previdência, né, do próprio INSS? A gente paga muitos impostos. E quando a gente cria a nossa própria aposentadoria, se você fizer o caminho correto, né, a melhor metodologia que a gente explica aqui, você vai pagar bem menos impostos do que você pagaria se você fosse dentro dos planos de previdência privada ou do INSS. Aí, aqui, né, você não vai depender do governo e nem da família, o que é super bacana. Você deixa de ser um peso na sua família, você passa até a ser um criador de legado, porque esse patrimônio que você construiu, a hora que você morrer, você pode deixar ele como herança para sua família. E você passa a ter tranquilidade financeira. A tranquilidade financeira, ela já começa a hora que você começa a implementar o plano da aposentadoria independente, porque essa é hoje uma das maiores preocupações do brasileiro. O brasileiro anda endividado, a gente tem 70% da população endividada, e quando você pergunta, né, eu fiz essa pergunta, muitos de vocês responderam ali dentro do grupo ali, eu mandei no começo da semana um questionáriozinho, a maioria das pessoas está preocupada com a aposentadoria e não tem nenhum dinheiro guardado. Então, é uma tranquilidade quando você entende qual é o caminho e você começa a colocar o dinheiro ali, você já sabe que aquele assunto está sendo cuidado, que aquele assunto está resolvido na sua vida. É só você seguir o plano, você já sabe o que você tem que fazer. Então, isso dá muita tranquilidade, tá? Bom, aí agora eu queria mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. E aqui a gente vai chegar na parte prática. Eu estou passando aqui meio rápido, porque esses assuntos, até que a parte do benefício, eu já fui falando no Instagram, né, já tenho postado bastante coisa, mas alguém tem alguma dúvida disso? Quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Quem quiser falar, é só abrir o microfone, ou então se quiser escrever aqui no chat também, é só mandar, a gente vai conversando, tá? Aqui a ideia é fazer uma aula, assim, um bate-papo mesmo. Bom, então vamos voltar aqui. Então, assim, o que você precisa fazer para você construir a sua aposentadoria independente? A primeira coisa é definir aqui, olha, uma meta de renda mensal. Então, quanto que você precisa, né, ou quanto que você quer ganhar por mês. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui uma tela, uma ferramenta que a gente usa. Tem várias ferramentas gratuitas que a gente pode usar para fazer esse tipo de simulação. Eu selecionei uma aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar o link lá no grupo, tá? Para vocês poderem fazer na casa de vocês mais brincadeiras e irem testando. Então, vou abrir aqui, olha. É essa daqui, ó. É do Clube dos Poupadores, tá? Simulador de Independência Financeira. Eu criei essa planilhinha aqui só para dar uma organizada. Então, aqui eu pensei o seguinte, vamos pensar que eu tenho já uma aposentadoria, que eu estou pagando aquela aposentadoria, e eu tenho uma estimativa de que eu vou receber aí uns 4 mil reais do governo. E aí eu quero complementar, então, com 3 mil reais, para poder chegar ali no valor do teto, que seria os 7 mil. Aí tem uma conta que a gente faz que é o seguinte, esses 3 mil multiplicado aqui por uma taxa de juros, a gente teria que ter um valor de patrimônio de 616 reais. Tá? A taxa de juros seria essa daqui, de 6% ao ano. Essa é a taxa de juros anual líquida. Tá? O que significa a taxa de juros anual líquida? A taxa líquida é a taxa menos a inflação. Então, quando a gente vê assim, o Brasil tem uma taxa de juros geral, que é a taxa a taxa Selic, que é a taxa que organiza e dá direção para todas as outras taxas.
Essa taxa hoje está em 13,75. Então, se eu descontar a inflação, que acabou de sair uma notícia que já tem um viés de alta, né? Porque ela estava caindo um pouco artificialmente, em função ainda dos benefícios, tal, por causa da eleição, mas agora ela começou a subir de novo. O que acontece? A gente deve fechar o ano aí com uma inflação na casa dos 10%. Então, se eu pego esses 13,75 e desconto a inflação, eu vou ter líquido 3,75. Vamos ver o que acontece na nossa planilha se a gente colocar esse valor. Ó, se eu passar essa taxa aqui para 3,75 de rentabilidade líquida, olha o que acontece. Eu aumento em 300 mil reais aqui o valor que eu tinha, tá? Ó, vou voltar aqui, ó. Era 616,6. E aí eu passo aqui até agora 976. Então, cuidar da rentabilidade é fundamental. A gente tem que aprender a investir o nosso dinheiro onde a gente tenha uma rentabilidade maior. Na metodologia que eu uso e que eu construí o meu plano, eu consegui fazer essa taxa aqui crescer em 10%, tá? Eu vou fazer aqui algumas simulações, ó, só para vocês terem uma ideia. Ó, se eu colocar 8%, o que acontece? Eu preciso agora de R$ 466 para garantir ali aqueles mesmos 3 mil reais. Se eu colocar aqui 10%, olha só o que acontece. Eu preciso de menos dinheiro, ó, 376, tá? Então, o que acontece? A gente vai buscar agora entender como é que vai fazer essa construção desse patrimônio aqui de 376. Então, eu vou entrar aqui no simulador, tá? O link é esse aqui, né, que eu falei, do Clube dos Poupadores, e aqui a gente tem um simulador. Nesse simulador, eu já fiz uma prévia aqui só para dar uma adiantada, né, para a gente poder, porque a gente fica testando os números aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para vocês poderem testar depois. Então, eu coloquei aqui, olha, que eu faz de conta, né, que eu já tenho aqui 10 mil reais para começar a investir. Tá lá guardado, na poupança, alguma coisa assim. Aí eu vou investir aqui, eu coloquei 20 anos, tá? Mas depois a gente vai mexer nesse prazo aqui. E eu coloquei aqui um valor inicial de R$ 450 por mês. E aí eu vou escolher um bom investimento que vai render para mim 10% de rentabilidade líquida no ano. Ana, é possível achar um investimento que tenha rentabilidade líquida de 10% ao ano? Sim, a gente tem alguns produtos aqui no Brasil que é tranquilo de você conseguir essa rentabilidade. Então, não estou falando aqui de nada impossível, tá? Isso vai dar aqui 0,8 ao mês. Então, esse patrimônio aqui, eu vou precisar de 390.491. Quando eu tiver construído esse valor aqui, o que acontece? Eu vou receber por mês 319 mil e desculpa, 3.193 reais por 480 meses, que dá 40 anos. Ou, se eu quiser pegar um pouquinho menos de dinheiro, ó, 3.123, aí eu preservo esse patrimônio aqui para sempre, tá? Então, o que acontece? Eu consegui aqui com um valor de aporte mensal de R$ 450 reais, durante 20 anos, construir essa aposentadoria de 3.123. Então, isso aqui mostra para gente o quê? Provavelmente vocês pagam o valor acima do que esses 450 aqui de aposentadoria, tá? Eu tenho atendido algumas pessoas, né? Tem vindo para mim muitas mulheres que já estão recebendo aposentadoria, que acabaram de construir aposentadoria, mas elas estavam nativa ganhando 6 mil reais. Só que aí agora, com esse sistema, elas estão aposentadas ganhando 4 mil. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão continuando nativa e vivendo com o dinheiro lá da ativa e pegando esses 4 mil reais e investindo todos os meses para poder fazer esse plano de aposentadoria. Vou mostrar para vocês como é que ficaria essa simulação. Opa, deixa só aqui entrar. Se a gente pegar esses 4 mil, 4 mil e pouco que elas estão ganhando, eu não lembro agora exatamente de cabeça. Se eu pegar esses 4 mil aqui que elas estão fazendo, olha só, a gente passa para 23 mil. E aí, obviamente, como elas já estão com a idade de se aposentar, elas têm 62 anos, elas não querem mais trabalhar 20 anos. Então, elas estão querendo trabalhar o quê? No máximo 10, olha só quanto dá 6.060. Aí ela vai conseguir garantir o mesmo dinheiro que ela tem na ativa, tá? Tem uma que falou para mim, falou assim, não, eu só quero dar uma complementadinha. Se ela pegar esses 6.600 mais os 4 que ela está ganhando, ela vai para 10 mil. Então, ela falou assim, eu vou querer só 5 anos juntar dinheiro. Olha só o que acontece com 5 anos. Espera aí, que agora não está carregando. Aqui, ó.
ela vai juntar, então, 2.578. Então, juntando com aqueles 4.500 acho que ela ganha, ela vai chegar no teto dos 7.000. Então, esse aqui é um exemplo de um aporte bem grande que uma pessoa está fazendo porque ela já está numa condição diferenciada. Mas a gente tem pessoas que estão começando aí, como eu falei, com 450, com 350. Só que aí você precisa fazer o quê? Quando você começa com menos dinheiro. Peraí, só tirar um monte de zero aqui. Eita. Tem hora que essa ferramenta ela é boa, mas tem hora que ela enrosca. Aqui, pronto. Mas é bom que vocês vejam que está enroscando, porque na hora que vocês forem fazer sozinhos, se enroscar, vocês já sabem como é que faz. É só a gente ir apagar aqui. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aumentar o tempo. Ó. Se eu aumentar aqui para 15 anos, vamos ver como é que fica aqui. Ó, 350 reais por mês durante 15 anos, com os 10%, eu vou conseguir 1.449. Então, dependendo de quanto vocês querem, dá para vocês aumentarem aqui ou o prazo, ou então aumentar aqui o valor do aporte, ou então, se alguém já tiver um valor maior, vamos supor, teve uma pessoa que respondeu que tinha na casa aí dos 50 mil. Aí, olha, só começando com um valor a mais aqui, já tem um valor aqui bem interessante, né? Já começa a chegar quase perto aí dos 15 mil, desculpa, dos 3 mil que a gente tinha feito antes e poupando 100 reais a menos do que antes. Então, isso aqui mostra para a gente o quê? Que sim, dá para construir essa aposentadoria, dá para trabalhar aqui com o valor almejado. Ah, Ana, eu não tenho nada, eu quero começar do zero, quero aí ganhar o teto do INSS, quero ganhar os 7 mil reais. Quanto que eu tenho que juntar? Tem que juntar 877 mil reais, tá? Como é que eu faço aqui para ganhar, então, esse valor? Aí você vai ter que ter uma contribuição maior. Se aqui você está com 350, mais ou menos na casa dos 850 que você conseguiria esse valor. Ó, aqui nem deu, a gente vai ter que aumentar aqui para 20 anos, para dar. Deixa eu ver. Ó, aqui com 20 anos até passou um pouquinho, vamos botar 19, vamos ver se 19 dá. É entre 19 e 20 anos, vamos botar, deixar 20 mesmo aqui. Posso tirar uns 50 aqui, botar talvez 800. Pronto, vai ficar mais perto dos 7.027. Então, se você guardar 800 reais por mês durante 20 anos, você consegue esse valor aqui. Ah, mas eu quero acelerar. E se eu conseguir mais do que 10%? Se eu conseguir, por exemplo, 12%, aí a gente consegue aumentar esse valor aqui. Ou então diminuir o prazo, tá? Então, a gente pode ir brincando aqui conforme os desempenhos que a gente vai arrumando. Ó, com 15 anos caiu para 5 mil. Então vamos botar aqui 17 anos. Tá quase. Ó, 18 anos deve dar. Ó. Com 18 anos e aumentando 2% ao ano, eu consigo economizar 2 anos. Então, sim, dá para a gente conseguir uma aposentadoria. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação no site do meu INSS em 2018, eu entrei no site e fiz a minha simulação. Foi antes de ser promulgada essa reforma trabalhista. Faltavam 8 anos para eu me aposentar naquela época. Agora, depois que foi feita essa reforma, aumentou o meu prazo. De 8 passou para 12. Tá? E aí eu já tenho 25 anos de contribuição. Então, imagina, 25 anos pagando INSS e aqui, olha, aqui, ó, com 18, 20 anos, a gente consegue um valor acima do que o valor que é pretendido. Imagina que se eu pagar 800 reais por 25 anos, olha só o que aconteceria comigo. Eu ganharia 17 mil reais. Sabe quanto que eu vou ganhar do INSS daqui a 12 anos, quando eu me aposentar oficialmente pelo INSS? Eu vou ganhar um salário mínimo. Então, a distorção é muito grande. Então, quando a gente cria o nosso próprio plano de investimentos, a gente consegue se aposentar muito mais rápido, com uma renda muito maior. Eu antecipei o meu plano, eu consegui executar meu plano em 9 anos, e agora, desse ano, né, que eu me aposentei, até a data que o INSS vai dar para mim, são 12 anos que eu já vou receber o dinheiro da minha aposentadoria vinda dos meus investimentos e ainda não vou receber do INSS só daqui a 12 anos. E eu recebo hoje 6 vezes mais do que eu receberia, porque ali a minha base de contribuição está em cima de um salário mínimo. Então, tem sim como a gente criar esse plano, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a questão das escolhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou ampliar a tela para ficar melhor. Aqui a gente tem alguns fundos de previdência. Então, nessa tela aqui a gente tem os de maior rentabilidade e os de menor rentabilidade.
Vamos olhar só os que estão positivos aqui, tá? Isso aqui não é uma indicação de produto, tá? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa que compara os produtos, ela faz um ranking dos produtos, mas só para vocês terem uma ideia. Essas rentabilidades aqui, se vocês forem ver, ó, 10,83, 10,68, 64, são produtos, como eu falei, que a gente tem no mercado financeiro que consegue ter um desempenho melhor do que aqueles 10% líquido que a gente falou, tá? E aí, quando a gente olha para esses produtos aqui, então a gente pensa, bom, então realmente é possível, a gente tem ali um produto que está rendendo 10%. Tem, existe, está aqui, ó. Tá? A gente tem uns que rendem menos, mas a gente tem alguns que estão rendendo mais. E olha, a gente tem outros que estão rendendo muito, né? Estão muito mal. E, então a gente tem que olhar para o nosso fundo e saber quanto que ele está rendendo, para a gente primeiro saber se vai mudar de plano ou não. Essa é a primeira coisa. Agora, isso aqui, ó, é fundo de previdência. Só eu quero mostrar para vocês como os fundos de previdência são ineficientes. Aí eu fiz uma comparação olhando o quê? Olhando só para produtos de fundo de renda fixa. Eu nem fui olhar para os produtos de renda variável, porque senão a distorção ia dar muito maior. Olha só, a gente tem aqui, olha, acima de 10, todos, né, tirando, são 10 que tem aqui, a gente tem 8 acima de 10. E a gente tem aqui rentabilidade de até 19,44%. Tá? E isso é uma das possibilidades de investimentos que a gente tem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra ferramenta. Vou fazer uma. Hoje a gente teve aqui o lançamento, né, de um resultado, um pagamento de dividendos do Banco do Brasil. E olha só, este ano ele valorizou 28%, tá? Nesses últimos 12 meses. Então, esse número que a gente fala aqui de 10, 12%, eu estou sendo conservadora nesse número aqui, por quê? Porque a gente tem, né, que pensar do jeito mais conservador. Quando tem esses números altos que vão, disparam, é bacana, a gente consegue acelerar. Mas a gente não pode pensar que a média dos anos, em 10 anos, a gente vai ter todos esses números todos os anos. Esse ano, quando as pessoas estão falando assim, tá muito ruim a economia, a bolsa está caindo, a bolsa hoje está ótima, cheia de oportunidades. Eu mesma, hoje, peguei 15 mil reais, eu tenho um fundo de oportunidades, é um dinheiro que eu vou juntando ali, a hora que aparece uma oportunidade eu vou lá e compro alguma coisa. Hoje eu peguei 15 mil reais e comprei 2 ações que estavam, assim, de graça na bolsa. Ações que pagam só de dividendos mais de 10% ao ano, tá? Então, tem muita coisa boa para ser comprada. O que acontece é que a gente foi ensinado que a Bolsa de Valores, por exemplo, é um cassino. A gente foi ensinado que buscar investimentos e informação de investimentos não é para mulher. A gente foi ensinado que o mercado financeiro não beneficia as pessoas, que é muito arriscado, que a gente vai só perder dinheiro. Então, isso acontece? Sim, acontece. Mas acontece para quem? Para quem não sabe escolher os bons investimentos. Quando você, voltando aqui para a nossa apresentaçãozinha de hoje, ó, quando você define essa sua meta de renda mensal, que é o seu foco, o que você vai fazer? Você vai começar a criar uma carteira para chegar naquele seu objetivo. Então, você vai criar uma carteira visando chegar aonde? Visando chegar no patrimônio que você escolheu aqui, tá? Quando a gente tem isso bem definido, a gente vai fazer o quê? A gente vai cuidar dessa carteira mensalmente. E é você que vai cuidar. Por quê? Porque o gerente do banco, o assessor de investimentos, ele não está preocupado com a sua carteira. Ele está preocupado em vender. E vender para você o quê? Aquilo que paga comissão para ele. Se você hoje chegar para qualquer gerente de banco ou assessor de investimentos e falar, por exemplo, que você quer comprar ações do Banco do Brasil, sabe o que ele vai falar para você hoje? Ele vai falar assim, olha, hoje foi um péssimo dia para o Banco do Brasil. Ele caiu, quer ver? Deixa eu até olhar aqui no aplicativo. Ele foi uma das empresas que estavam caindo hoje. Ele caiu 2,67. Então, ele vai mostrar para você uma tela assim, ó, com tudo vermelhinho, e vai falar assim, olha só, a Bolsa de Valores está num péssimo dia. Se você entrar aqui, você vai perder dinheiro. Eu fui lá e comprei 15 mil. Quando fechou o pregão, eu já estava ganhando R$ 1.000. Porque o que eu tinha comprado tinha subido. Então, o que acontece? Só que o meu foco não é esse ganho imediato. Meu foco é ganho de longo prazo. E aí a gente aprende a comprar as coisas certas, na hora certa. Imagina que é como se fosse uma feira. Quando a gente vai na feira no começo da manhã, o que acontece? A gente tem ali bons produtos, só que a gente tem eles num preço mais caro. Quando a gente vai no final da feira, a gente pega os produtos num preço mais barato. Por quê? Porque o comerciante não quer voltar para casa carregando aquela sobra de produto que é perecível. Então, ele começa a liquidar.
E ali você vai ter produtos bons e você vai ter produtos ruins. Então você tem que saber escolher para levar para casa os melhores produtos. E é isso que eu ensino as pessoas a fazerem, é escolher os melhores produtos para você levar para sua casa, na sua cesta ali de investimentos, os produtos que vão ter uma maior rentabilidade, os produtos que vão principalmente gerar renda passiva para você. Quando a gente monta esse plano, o que você vai fazer? Você sai do curso com o plano montado. Aí você vai fazer o quê? Todos os meses você vai olhar para essa carteira e vai alimentar essa carteira. Ai, Ana, mas olha, eu sou autônoma e esse mês aconteceu um problema aqui, eu não recebi, vamos supor que você determinou que você ia guardar R$ 500 por mês, sei lá, tô chutando um valor qualquer. E esse mês eu não consigo guardar R$ 500, foi um mês fraco aqui para mim. O que eu faço? Quanto você consegue guardar? Consegue guardar R$ 50? Então vai lá e compra R$ 50. Porque o importante é todo mês você empurrar a sua carteira para frente. Por menor que seja o aporte, depois você tenta compensar. Quando vier um mês bom, aí você anota lá. Bom, botei 50 aqui, ficou faltando 450. Aí quando vier um mês bom, você já pega aqueles 450 e paga para você mesmo. Quando você impulsiona o seu plano todos os meses os juros compostos trabalham em cima de uma base maior. E isso vai fazendo com que vai crescendo mais rápido o seu plano. A gente tem algumas simulações aqui que a gente usa, que é o seguinte. Eu falei para vocês, a gente vai fazer um plano que vai durar pelo menos 10 anos. Então, esse plano, você começa a fazer uns investimentos. Uma vez fizeram uma simulação que era assim, se você colocar, por exemplo, R$ 1.000 todos os meses, no sexto ano, o valor que você recebe de renda passiva, ou seja, dos juros que você está recebendo, que como é uma construção de patrimônio, tudo que você receber de renda passiva, você vai colocar junto com o seu investimento principal. Você vai reinvestir, porque você está construindo um patrimônio. Então, quando passa esses 6 anos, você começa a receber o suficiente para dobrar o valor do seu aporte. Então, se você põe 1.000, o seu investimento está te dando mais 1.000 de renda passiva. Então, agora você passa a investir, a partir do sexto ano, dobrado. E aí você vai entrando no efeito que se chama bola de neve. A coisa vai começando a crescer e como é que fala? A dar gosto, né? Quando a gente começa, nos primeiros meses, você recebe o quê? No primeiro ano, você recebe o valor pequeno. Tem gente que recebe, dependendo do que você comprar, né? Eu já vi gente falando assim, eu recebi só centavos. Aí eu falei assim, então você comprou um negócio errado, porque se você comprar essas coisas certas, você ia receber um pouquinho mais. Mas se, por exemplo, você recebe lá uma aluna que ela comprou o curso em abril, ela está fazendo a aula desde abril comigo. Ela mandou uma mensagem, acho que uns 2 meses atrás, ela tinha recebido R$ 130 de dividendos. Até o final do ano, a empresa que ela comprou vai pagar de novo. Então, ela vai receber pelo menos aí uns R$ 300 de dividendos só esse ano, tá? Aí o ano que vem ela vai recebendo mais dinheiro e ela vai reinvestindo esse dinheiro, vai fazendo os aportes e essa bola de neve vai crescendo. Então é muito importante cuidar mensalmente. E quando você sabe qual é o seu objetivo, fica fácil. A maior parte das pessoas me pergunta assim, Ana, o que eu devo comprar? Eu falei, não sei, depende do seu objetivo, tá? Bom, cuidar da rentabilidade eu já mostrei aqui, né, na planilha essa parte aqui. Então, quando a gente escolhe bons produtos, a gente diminui o valor que a gente tem que construir, porque eles estão pagando boas rentabilidades. E também mostrei aqui um exemplo, né? Só fechar aqui, abrir a propaganda, ó. A gente tem várias empresas que estão aí com um lucro bom. Ah, mas é só o Banco do Brasil? Não, vamos falar outro banco que tá bom também, ó. Santander, ele paga bons dividendos. Santander, aqui, Santander. Deixa eu só rodar aqui. Vixe. Peraí. Ah, não está dando certo aqui hoje. Vamos pegar uma outra ação, vamos pensar aqui um outro setor. Deixa eu pensar, uma outra empresa que paga bons dividendos aqui. Aqui, ó, não é indicação de produto, tá? Vixe, acho que tá com algum problema aqui com a ferramenta. Ela não tá rodando. Vamos ver se carregou. Aula ao vivo é isso, né, gente? As coisas não funcionam, a internet não tá... Ah, aqui apareceu. Vamos ver essa empresa aqui, ó. Ó, nesse mês ela tá caindo 3, só que, ó, nos últimos 12 meses ela subiu 19%. Então, ó, lembra, a gente mostrou aqui 10%, aqui a gente tem 19%, aqui a gente teve, quanto que era? O outro? O Banco do Brasil já passou já a página. Bom, então, a gente tem
essa questão de cuidar da rentabilidade. E depois a gente tem a questão de usar o tempo a seu favor. Então, o que é usar o tempo a seu favor? É isso de você todos os meses fazer os aportes. E aí entra uma coisa, um conceito muito difundido dentro da literatura da educação financeira, que é o pague-se primeiro. Então, como é que funciona? Todo mês, para quem é assalariado de um jeito, para quem é autônomo é do outro. Então, vou explicar primeiro para quem é assalariado. Todo mês, quando você receber o seu pagamento, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o valor do seu aporte mensal. Quanto você vai pagar para você, para os seus investimentos? Ah, é R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, sei lá, quanto você definir, mas caiu o dinheiro ali, você já separa, tá? Já manda para o investimento. E aí você faz o quê? Aí você vai aprender a viver com o que sobrou, tá? Então, se a gente faz o contrário, a gente vive com dinheiro e aí quando chega no final do mês a gente vê o que sobrou e investe, nunca sobra dinheiro. Vocês já devem ter percebido isso ao longo da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É começar a criar o hábito de tirar um dinheiro. Ah, mas eu não consigo tirar R$ 500 todos os meses. Então, começa com 50, começa com 100, começa com o que você pode. Faz um cálculo aí da sua vida, olha quanto você está gastando e começa com aquele valor que você pode. Pode ter certeza, com o passar do tempo, você vai começar a pegar a manha da coisa e você mesmo vai conseguir aumentar esse valor sem nem aumentar a sua renda. Mas você vai fazer alguns ajustes, você vai começar a aumentar o valor do seu aporte. E aí você começa, então, a fazer esse sistema. Entrou o dinheiro, faz o pagamento ali para você primeiro. Então, é o pague-se primeiro, tá? A primeira pessoa que você tem que pagar é você. Para quem é autônomo, como é que funciona? A gente vai recebendo picadinho, né? Eu sou autônoma também. Então, o que eu faço? Cada pessoa que me paga, eu determino uma porcentagem. Então, por exemplo, eu vou tirar 10% de cada um que me pagou. Então, fulano me pagou R$ 1.000, eu tiro R$ 100. Fulano me pagou R$ 2.000, eu tiro R$ 200. E eu vou jogando esse dinheiro num produto que vai acumulando ali tudo, e aí quando chega no final do mês e eu fecho meu caixa, aí sim eu vejo quanto que deu naquele mês. Ah, olha, esse mês eu tenho aqui R$ 1.000, R$ 3.000, sei lá, tenho tantos reais para investir. Aí eu pego aquele dinheiro e vou lá e faço a minha compra dos meus produtos, tá? Então, é assim que a gente tem que começar a mudar a estratégia do jogo. Tudo que vocês aprenderam até hoje sobre investimentos, provavelmente está indo no caminho contrário do que eu estou falando. E aí eu sempre falo para as pessoas, tá bom, mas você fez esse caminho a vida inteira e deu certo, né? Você já está milionário, né? Porque se você tiver milionária, tudo bem, então continua fazendo. Mas se você não está milionário ainda, então está na hora de você abrir a sua cabeça para um outro tipo de atitude. E esse tipo de atitude é o quê? É a atitude de se valorizar em primeiro lugar, de se colocar em primeiro lugar. Por que meu plano deu certo? Porque eu fiquei assim, muito motivada em me pagar primeiro, porque eu sabia que esse dinheiro, essa aposentadoria precoce, ela ia me dar muita liberdade. Então, eu vou contar um pouco aqui para vocês a minha história. Eu me aposentei financeiramente, mas eu estou continuando a trabalhar por quê? Porque eu estou construindo, meu filho mais novo ele está ainda no colégio, então eu resolvi construir nesses 4 anos uma vida fora daqui de São Paulo. Eu quero passar pelo menos um ano sabático, daqui a 4 anos, quando ele acabar a escola, na Europa. E aí lá o gasto é em euro, né? Então eu preciso bancar ainda a casa aqui, porque ele vai continuar morando aqui, então eu vou ter que bancar 2 casas praticamente, né? A minha lá e ele morando aqui. Mesmo que o pai dele ajude e tal, eu preciso continuar ajudando aqui. Então, nesses 4 anos, eu estou fazendo o quê? Eu estou engordando meu porquinho, né, para poder gastar lá em euro. Mas se eu tivesse aqui, vivendo aqui, já estaria suficiente. Então, a gente precisa o quê? Entender que esse investimento vai trazer para a gente a liberdade. Para mim, conectou com esse sonho meu de conhecer o mundo. Então, se eu estiver lá na Europa, eu consigo viajar para vários lugares, eu vou ter mais facilidade. Então, vocês precisam buscar essa motivação. O que faz vocês, o que vocês querem muito na vida de vocês? A estratégia financeira, o planejamento financeiro, ele é isso, não é sobre juntar R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não é isso. É o que esse dinheiro me proporciona. Hoje, para mim, esse dinheiro me proporciona liberdade. Eu não preciso mais me preocupar se o mês vai ser bom ou não, porque se o mês não for tão bom, eu posso tirar da minha reserva, que é esse dinheiro que está caindo. Por enquanto, como eu continuo trabalhando, o que eu faço? Eu vou jogando esse dinheiro para aumentar esse patrimônio que eu tenho. Agora, a minha rotina, desde maio, já mudou. Por exemplo, eu não atendo mais ninguém na parte da manhã. Eu deixo o horário da manhã só para quando eu tenho alguns clientes que moram fora do Brasil, né? Que são brasileiros, que casaram com
italianos, espanhóis, enfim, com outras pessoas ou que foram trabalhar lá, né, estão expatriados. Então, eu deixo o horário da manhã para atender essas pessoas quando precisa, mas de manhã, normalmente, o que eu faço? Eu vou para academia, eu faço aula de inglês, né, porque se eu quero conhecer o mundo, eu tenho que estar com o inglês bom. Então, a minha vida já mudou, a minha qualidade de vida já aumentou bastante. Tem dia que eu trabalho à noite, tem dia que eu não trabalho à noite, né? Hoje, por exemplo, eu estou abrindo aqui uma exceção, porque, na verdade, quinta-feira é dia de fazer aula de dança. Então, 8 horas começa a minha aula de dança. Tem duas aulas que eu faço, uma das 8 às 9 e uma das 9 às 10. Hoje eu vou só para a segunda. Mas aqui não tinha outro horário para a gente encaixar aqui, porque tem muito feriado esse mês, né? Então eu tive que dar matar uma aulinha aqui da dança, mas o meu professor já conversei com ele, ele vai me repor depois dessa aula. Então a gente já vai conseguindo, já estou conseguindo hoje com 52, ter uma qualidade de vida que eu não tinha aos 40. Por quê? Porque aos 40 eu estava naquela correria, sabe? Eu tinha, né, os filhos pequenos, trabalhando um monte. A hora que eu parei, falei, não, peraí, se eu aprender a cuidar do dinheiro, eu vou facilitar a minha vida, eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar qualidade de vida. Aí eu falei, opa, deixa eu olhar para esse negócio aqui com mais atenção e ver o que eu vou fazer. E desde então eu comecei a estudar sobre organização financeira. E aí em 2015 eu abri a Desenvolvimento, porque eu me apaixonei pelo assunto e falei assim, nossa, as pessoas precisam saber disso. E aí eu venho agora, né, esse ano eu montei aqui o curso da aposentadoria, que eu falei, não, preciso expandir isso. Amanhã vocês vão conhecer a Marjorie é minha parceira e minha sócia aqui no curso, ela que faz a parte do marketing e tal, hoje ela está num outro evento, mas amanhã vocês vão conhecer ela e a gente se juntou porque ela falou assim, Ana, seu conteúdo é muito legal, quero levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, né, e aí vocês caíram aqui, entraram aqui para poder, porque ela está fazendo o trabalho dela, tá? Bom, então aqui a gente tem o quê? Para a gente poder. Eu queria ouvir algumas coisas também de vocês, mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês o que vocês não devem fazer, tá? Primeira coisa, não ter os objetivos claros e definidos é a melhor coisa para você perder o foco e perder o rumo. Então, estabelecer qual é o seu objetivo, que é essa meta que a gente falou aqui, ó, de quanto você quer ganhar, quanto que você tem que construir, é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Primeiro pensa, já olha quanto você tem que saber exatamente quanto você ganha mensal e fazer uma projeção. Por exemplo, hoje meu plano de saúde tem um custo. Daqui a 10 anos ele vai ter um outro custo. Então eu já coloco ali para mim, na hora que eu fazer o meu cálculo, eu já coloquei ali um valor pensando no valor futuro, tá? Aí eu penso assim, o meu filho, até o ano passado eu pagava a escola do meu filho mais velho, que ele estava no ensino médio. Esse ano eu não estou pagando. Então, o que eu ganhei de desconto lá, que eu não estou mais pagando isso, eu posso gastar mais no plano de saúde, eu posso gastar em outras coisas. Então, a gente vai fazendo uma média ali de quanto você acha que imagina, né, que vai ser o seu custo. Uma dica aqui é o seguinte: quanto maior o valor que eu preciso, maior o valor que eu preciso construir, né, de patrimônio. Então, é legal olhar para a vida de vocês hoje e pensar se ela é sustentável. O que é uma vida sustentável? É uma vida que eu consigo manter essa vida agora e lá na frente. Então, olha principalmente para os seus custos fixos, porque os custos fixos é o que endereça o orçamento. A parte legal da vida normalmente não está no custo fixo, está no custo variável. Só que se a gente tem um custo fixo muito grande, não sobra nem espaço para ter esse custo variável. Então é importante você olhar e fazer essa continha aí, entender o que é custo fixo. Custo fixo são aquelas despesas que tem todos os meses. O que é o variável, né? Que são aquelas despesas que oscilam, né? Que tem mês que tem mês que não tem. Que nem hoje mesmo eu acabei, comprei um roteador aqui para mim, porque nessa casa que eu estou morando agora, a internet não está pegando bem aqui no meu quarto e no quarto de um filho meu. Então eu peguei e coloquei, comprei a gente estava com um roteador, mas ele não estava muito legal, ele já era antigo da outra casa, então eu comprei um roteador novo. Isso é um custo variável, não é sempre que eu compro. Nem lembro qual foi a última vez que eu comprei um roteador, só para vocês terem uma ideia. Esse durou bastante até. Então, esse é um custo variável. Então, é só para vocês terem essa ideia. Então, determine quanto vocês precisam. Ter essa clareza vai ajudar bastante. A outra coisa é não saber escolher os produtos. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta que vocês podem responder no chat se quiser, ou se quiser pode abrir o microfone e falar. Se eu falar assim para vocês, o que é mais seguro, no ponto de vista de vocês? Pegar o dinheiro e colocar na poupança ou pegar o dinheiro e colocar num Tesouro Selic? O que vocês acham que é mais seguro? Pode chutar, não tem, né? Não tenha medo.
Ninguém tem ideia? Então, eu vou explicar para vocês. O Tesouro Selic é o produto mais seguro do Brasil. Por quê? Porque ele é emitido pelo Tesouro Nacional. Então, a poupança, ela está atrelada a quê? Aos bancos. E mesmo que seja Caixa Econômica, mesmo que seja Banco do Brasil, é mais fácil o banco quebrar do que o Tesouro quebrar. Então, se você não conhece os produtos, não conhece do mercado financeiro, você não vai saber fazer boas escolhas. Esse é um primeiro momento, né? Entender que tem aí a questão da segurança. O segundo momento é entender a rentabilidade dos produtos. A regra hoje da poupança é o quê? Quando a taxa de juros está em 8,5%, ou abaixo de 8,5%, a poupança paga 70% dessa taxa. O Tesouro Selic, ele paga 100%. Então, se a taxa está abaixo de 8,5%, a gente ganha 30% a mais no Tesouro Selic. Se você descontar o imposto de renda que o Tesouro tem e a poupança não tem, você vai ter um ganho ainda de 12% no Tesouro Selic, a mais do que na poupança. Quando a taxa de juros está acima de 8,5%, né, que é esse patamar que eles criaram, aí a poupança trava em 6%. E o Tesouro Selic faz o quê? Ele paga exatamente a taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje é 13,75, a gente está ganhando 7,75 a mais do que a poupança. Então, saber escolher os produtos é fundamental para a gente garantir o quê? Ó? Garantir essa taxa aqui que a gente já viu que é fundamental. Quanto maior a taxa que a gente consegue aqui, menos dinheiro a gente precisa aqui e mais rápido e menos tempo a gente chega na renda que a gente quer, tá? Então isso é fundamental, cuidar não, né, aprender a escolher os produtos. A terceira coisa, não terceirizar a gestão, tá? O que significa isso? Tem muita gente que fala assim, eu botei meu dinheiro lá no banco. Olha, eu escuto muito essa conversa. Quando as pessoas vêm fazer o curso ou vêm fazer a mentoria, quando começa, a gente conversa um pouco com a pessoa e a pessoa sempre fala isso. Eu nem sei onde está meu dinheiro. Eu botei lá, o gerente que falou que tinha um produto legal, ou então o assessor de investimento falou. Eu já ouvi gente que chegou aqui para mim e falou assim, de corretora grande, hein? Nossa, o cara me ligou e falou assim: transfere o seu dinheiro para cá que eu distribuo aqui para você. Gente, não pode. Você tem que saber aonde você está colocando. Porque se você deixar, eles vão fazer o quê? O gerente de banco, o assessor de investimentos, eles são vendedores. Eles vão colocar o dinheiro de vocês aonde pagar para ele, onde o produto vai pagar para ele a maior comissão para ele, não para você. Então ele vai colocar seu dinheiro num lugar que para ele, ó, tanto faz. Então eles gostam de colocar o nosso dinheiro em fundos, porque os fundos pagam os investimentos. Só que não está nem aí se o fundo é de renda fixa e o seu objetivo o seu perfil é conservador e você quer que a sua renda quase toda fique numa renda fixa, ele pode colocar na renda variável. Ele não está nem aí. Ele vai ouvir essa conversa, vai tentar te vender lá alguma coisa, mas na hora que ele for distribuir, ele vai distribuir aonde ele receber maior comissão. Eu já tive assessor de investimentos que conversou comigo. Eu estava numa corretora, tinha um assessor que era bom, só que ele foi promovido e entrou um outro no lugar dele. A hora que entrou esse outro no lugar dele, eu falei para ele: olha, meu perfil é assim, a minha carteira é assim, eu estou juntando dinheiro para minha aposentadoria, estou seguindo essa estratégia, isso e isso. O cara, na hora, parecia que estava entendendo tudo que eu estava falando e não, tudo bem e tal. Passado alguns dias, ele começou a me mandar umas divulgações pelo e-mail, pelo WhatsApp, me oferecendo produtos que são a maior roubada. Vocês já ouviram falar em COI? Já ouviram falar em CRI, em CRA? Esses produtos são roubadas, gente. Tá? Depois, nas aulas, eu explico direito por que são roubados, mas não compre esse tipo de produto. E aí ele queria me vender essas coisas. Eu falei, gente, eu trabalho com isso. Eu falei, vai tentar enganar o outro, porque eu sei muito bem o que eu quero e quais são os meus objetivos. Então, não pode gerenciar, não pode passar na mão de ninguém, porque a pessoa não tem os mesmos interesses que você. Ela vai olhar para o dela primeiro. Então, você tem que aprender a cuidar dos seus objetivos e cuidar da sua carteira financeira. E aqui, ó, por último, não se abalar com a oscilação do mercado. O que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou parar de compartilhar a tela aqui para ficar melhor. O que acontece com as oscilações de mercado? Hoje a gente viu aqui, ó, a bolsa caiu, deixa eu abrir aqui no aplicativo, ó, 2,43%. Essa semana toda está caindo, né?
teve a eleição, no dia seguinte da eleição ela subiu, aí depois ela começou a cair, e enquanto não definir a política econômica, né, quem vai ser o novo ministro da política da economia, vai ficar nesse sobe e desce, tá? Isso aqui, vocês têm que aprender, e aí eu ensino sempre isso, como que a gente vai acostumar a enxergar esse mercado. Quando a gente olha um aplicativo que está desse jeito aqui, ó, onde está quase tudo, ó, tá vermelhinho, o que acontece? Se essa aqui fosse a minha carteira, né, isso aqui não é só um pedaço aqui que eu acompanho várias ações, mas se essa daqui fosse a minha carteira, só uma aqui está verdinha, o resto tudo tá caindo. Quando as pessoas que não conhecem o mercado olham para isso, falam, nossa, hoje foi um péssimo dia na bolsa. Eu olho para esse negócio aqui e falo assim, nossa, hoje estava em liquidação a bolsa. E realmente estava em liquidação. O ano passado não, desculpa, em 2020, quando começou a pandemia, no dia, né, dia 20 de 16 ou 20 de março, né, que foi decretado o início da pandemia, a bolsa chegou a cair quase 30%. Nesse dia, o que eu fiz? Eu fui tirando dinheiro meu do fundo de reserva, desaplicando esse dinheiro e comprando. Comprando o quê? Comprando as ações que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu já tinha na minha carteira. Quando chegou no final do ano, em dezembro, teve ações que eu comprei duas ações, que eram as duas que eu olhei ali, eu pensei, bom, desses setores que eu tenho aqui, quais eu acho que nessa situação de pandemia vão poder me dar lucro. Aí eu comprei duas ações. Numa dessas ações eu ganhei 40% de lucro em 8 meses, de março até dezembro. Nem deu 8 meses, deu 7 meses. E depois, na outra ação, eu ganhei 25% num ano de pandemia. Tá? Então, para mim, foi uma ótima oportunidade de aumentar a minha base de ações, porque os preços caíram bastante. Mas por que eu tive essa sorte? Na verdade, não foi sorte. A verdade é que eu já sabia como é que o mercado funcionava e eu só aproveitei uma oportunidade. Ah, mas então essa oportunidade não vai ter nunca mais? Tem, todo dia tem oportunidade boa no mercado. É só você aprender a enxergar. Só que essas oportunidades você tem que ver se faz sentido para sua carteira. Não adianta só porque está um preço bom eu comprar se não faz sentido para minha carteira. Tem empresas que, por mais que todo mundo, né, que esteja na moda, não entra na minha carteira. Por quê? Porque não faz parte do meu objetivo. Então, para entrar na minha carteira, tem que seguir alguns critérios que eu determinei. Então, é isso que vocês precisam entender. Para criar essa aposentadoria independente, a gente precisa aprender a montar um plano. Quando você aprende esse plano, aí fica automático. É só todo mês você botar dinheiro ali e a máquina vai funcionando. E aí, ao longo dos anos, você vai construindo esse patrimônio, até que chega no momento que esse patrimônio você pode parar de construir e só ir vivendo dele, dos juros que ele vai te mandando, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje aqui para vocês. Eu vou deixar outra parte ali que deixa eu só voltar aqui na tela, peraí. Porque eu não quero me alongar aqui hoje para não tomar muito tempo de vocês. Deixa só. Aqui, ó. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, para quem serve, né, e como que é o método para a aula de amanhã. Então, amanhã a gente tem uma segunda aula. Deixa eu parar agora aqui de compartilhar. Onde a gente vai poder tirar mais dúvidas, né? Hoje eu vou perguntar se alguém tem dúvida ainda, mas a gente vai poder tirar mais dúvidas, e aí eu vou mostrar o método, cada passo do método. São 3 pilares do método, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês, que vocês têm que olhar nesses 3 pilares para vocês montarem uma carteira focada na aposentadoria. Esse também é um dos grandes erros. As pessoas não têm uma carteira focada para aposentadoria. As pessoas têm uma carteira genérica. E aí, quando a gente tem uma carteira genérica, a rentabilidade dessa carteira normalmente não chega nem naqueles 10% ali que a gente falou. Então, é preciso aprender a direcionar, focar a carteira de vocês para aposentadoria. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone ou então abrir até a câmera e aparecer, e a gente faz aqui uma conversa. Deixa eu ver aqui no chat. Tá. Bom, se ninguém então tem dúvida nenhuma, a gente pode então encerrar hoje aqui. E aí então amanhã eu vou mostrar então esses 3 pilares do método da aposentadoria para vocês entenderem como é que funciona mais a fundo. Hoje ficou claro para vocês a importância de ter essa aposentadoria e que essa aposentadoria não é difícil, é mais fácil até do que contribuir para o INSS, né? Porque o INSS você tem que ter pelo menos 15 anos para começar e ter a idade junto, né? Para começar a receber o dinheiro.
Então, aqui você não independe. Ó, eu, com 49 anos, eu me aposentei, né? Imagina, pelo INSS, só com 62, vai demorar bastante ainda. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu queria agradecer bastante aqui a presença de vocês e vou fechar. Eremi, você quer fazer alguma pergunta? Tá abrindo aqui a câmera. Eu não tô te ouvindo. Não, não tá vindo. Às vezes dá um, às vezes dá um pau aqui na plataforma e não tô conseguindo te ouvir. Se você quiser escrever no chat a sua pergunta, eu consigo ler aqui, o chat está aberto. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês e então amanhã a gente faz o último encontro onde eu vou mostrar então o método e aí amanhã tem um presentinho aí que eu vou disponibilizar para vocês também, para quem estiver aqui assistindo. E aí espero que vocês, se vocês tiverem dúvidas, tragam essas dúvidas, né? Porque é muita informação, né? Vocês devem estar com a cabeça assim meio atordoadas, né? E então vão pensando aí no que vocês ouviram para poder trazer as dúvidas e amanhã a gente faz um bate-papo e a gente tira essas dúvidas, tá bom? Então, boa noite a todos. Vou encerrar aqui e aí até amanhã, onde a gente vai trabalhar aí esse método, tá? Tchau, tchau. Até mais.